Hoje, dia 10 de dezembro de 2024, comemoramos 76 anos do lançamento da Carta dos Direitos do Homem. Homem no sentido de espécie, né? Não no sentido de gênero. Homem, ser humano, não é? Não é gênero, homem e mulher, ser humano. E essa carta é muito importante. Estava vendo aqui o texto do Edivaldo Santana e ele fala, né, do quanto as pessoas pretas ainda sofrem, né, da falta de direitos e condições muitas vezes mínimas e básicas para manter a sua dignidade, e a questão dos crimes de racismo, né, do quanto a polícia mata muito mais as pessoas pretas, enfim. Ou seja, 76 anos e a gente ainda não tem tanta coisa para comemorar, não é? Dado a nossa situação, o mundo aí querendo entrar em guerra, né? As pessoas, né, cometendo os mesmos erros, né? De invadir o território, anexar pedaço de terra, enfim, é uma falta de diálogo, né? E conciliação de interesses que leva muitas vezes, na grande maioria das vezes, a uma deterioração dos direitos humanos. E aí eu queria fazer uma reflexão, eu até peguei aqui no meu livro, Carreira, a Essência da Forma, quando eu falo de guerras culturais e tal, eu sempre gosto de trazer este artigo, né, o artigo 1º do texto da Carta dos Direitos Fundamentais do Homem, que diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E lá no artigo 2, no item 1, vai dizer que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião pública, política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Mas faço uma pergunta a você. Primeiro, vou fazer duas perguntas para você. Primeiro, você já leu a Carta dos Direitos Fundamentais? Se você não leu, eu vou deixar o link para você ler. Vale a pena, ao menos uma vez na vida, você ler e ver o quão é importante o ideal de mundo que foi pensado com a escrita desse texto. E a segunda pergunta que eu faço a você, se você já leu, a carta, ela condena a tortura, por exemplo, né? Porque mesmo que você pegue uma pessoa criminosa, você tem que dar a ela o direito de se defender e, se julgada for, pagar a sua sentença, né? Como foi definida pelo juiz. Ninguém tem o direito de torturar o outro ser humano. Mas isso é uma realidade, né? Quando a gente vê os vídeos aí do que muitas vezes a polícia faz com as pessoas, né? Jogar a pessoa de uma ponte, por exemplo, dar um murro na cara de uma senhora, será que isso não seria tortura? Não é? Igualdade perante a lei, será que nós todos temos a mesma igualdade? Uma vez eu vi um meme que dizia assim: todos são iguais perante a lei, mas o tamanho do bolso é o primeiro critério de desempate, né? Será que todos nós temos essa igualdade perante a lei? Será que todos nós temos a presunção da inocência? Ou todos nós já somos acusados, né? Alguma coisa aconteceu, já é condenado, é acusado, é culpado. E, por último, os direitos, né? O direito à nacionalidade, à propriedade, ao trabalho, à liberdade de opinião e de expressão. Será que todos nós temos esses direitos garantidos, prevalecidos, né? Esse é o ideal que foi pensado quando se escreveu essa carta, que na realidade, inclusive, é uma melhoria de um texto que tinha sido publicado 130 anos antes, no dia 26 de agosto, também lá em Paris, pós-Revolução Francesa, que foi o primeiro texto, são 17 artigos que versavam sobre garantias fundamentais para uma vida digna para as pessoas, sejam elas quem forem. Se nasceram no palácio ou se nasceram na rua, não importa, são pessoas. E todo ser humano tem direito a uma vida digna. É isso que se prega nessa carta, uma vida digna. Será que todos nós temos uma vida digna? Né? Será que todos nós agimos com espírito de fraternidade? É isso que vale a pena pensar nesta data que celebramos 76 anos dessa carta. Leia,
Vou deixar o link aqui para você ler. Leia.